Amém. Aleluia. Aleluia. Se empolga, irmão, um pouquinho aí, pelo amor do Senhor. Crê em Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Então, nós estamos aqui com o propósito de ensinar, de aprender, né? Nós começamos semana passada. O assunto é a nova espécie em Cristo, né? Realidades da nova criação. Nova criação. É importante nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. Amém? Só que uma verdade, quando ela é ouvida uma vez, não é tudo o que Deus quer. Ele quer que nós venhamos ouvir várias vezes, até a nossa mente se alinhar com a palavra de Deus. Amém? Tudo que nós estamos falando aqui de fato é extraordinário, é espetacular. E talvez não, com certeza muitas coisas que nós lemos na Bíblia vai além do que nós temos vivido hoje, do que nós temos experimentado hoje. Mas isso não significa que é uma mentira, né? Pelo contrário, está mostrando a semente que está plantada em você. Você pode dizer amém? Tudo que você ouvir a palavra de Deus, se é a palavra de Deus, então você pode se alegrar. É uma semente, ela é a verdade. Amém? Então o que é que acontece? Nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes, né? Sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo, né? Vocês já ouviram isso? Nós somos um espírito. Amém? A nossa espécie é espiritual, nós somos um espírito. Nós temos uma alma. Antes eu pensava que alma e espírito era uma coisa só, né? É um ser espiritual, né? Uma alma. É uma alma como se fosse um fantasma, né? E a gente pensa que alma é isso, mas a gente estudou mais um pouquinho e nós aprendemos, né? Que alma não é isso. A alma é os seus sentimentos, é as suas faculdades mentais, são as suas emoções, né? E o corpo é o que você está vendo, graças a Deus. Aleluia, não é? Então, a nova espécie, a nova criação, o que aconteceu na verdade foi no seu espírito. Amém? O que nasceu de novo não foi a sua mente, não foi as suas emoções, não foi o seu corpo. Você está com a mesma cara de sempre. Assim, está melhorando, né? Está ficando mais feliz, aleluia, não é? Mas quando há essa nova criação em Cristo, na verdade o que se faz novo é o nosso espírito, amém? E de quebra, nós também recebemos os benefícios na nossa alma, nas nossas emoções, porque a gente passa a ter domínio sobre as emoções. A gente passa a não ser mais guiado pelas emoções. Nós não fazemos mais a conta, como disse, né? A calculadora de Deus não tem menos, isso é coisa do Espírito. Amém? Então a nossa mente começa a se alinhar e nós começamos a ter domínio sobre a nossa mente. E o nosso corpo também é beneficiado por isso. A doença não pode mais habitar no nosso corpo. Nós temos que mandar ela embora. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. Você pode dizer amém por isso? Vocês não estão tão contentes não, né? Aleluia. Mas é o frio está deixando você não dizer amém, né? Está travando assim, amém. Eu estou dizendo, mas é baixinho aqui. Tudo bem, sem problema. Então, na verdade, o que aconteceu é no espírito. Essa nova criação é o seu espírito, não é? Então a nossa alma, os nossos sentimentos, eles vão passar pelas mesmas coisas que passavam antes, por tentações, por pensamentos ruins, pensamentos que você rejeita aquilo. Você diz, olha, esse pensamento aqui eu não tenho coragem de contar para ninguém. Como é que é isso? Eu não sou uma nova criatura? É uma nova criatura, mas a sua alma está sendo salva. A sua alma está no processo, sua mente, ela está no processo de salvação. E como que você, não é Jesus, não é Deus que vai salvar sua alma, sua mente. É você que decide o quanto ela vai ser salva. É você que decide o quanto você vai viver pela fé e não pelas emoções. Não é Deus que faz isso. Você está entendendo? É você. Então, você vai ver algumas pessoas que estão mais firmes diante de algumas situações, e às vezes uma situação até menor, alguém está passando, ela já se desmorona por causa daquilo. E ela fica dizendo assim, rapaz, como é que nós, às vezes que crescemos mais um pouco na fé, e nós vemos pessoas que talvez estão passando por aquilo que nós já passamos e vencemos, e diz, rapaz, não fica atribulado com isso não, porque você vai vencer. E talvez o nível daquela pessoa, a alma ainda não foi dominada.
e ela acha um pouco difícil crer como você crê. Mas isso é o processo da salvação da alma. Amém? Amém? Isso é bom, tá? Então, mas só que existe algo aqui. Nós vamos falar isso mais adiante. A Bíblia diz que tudo vai convergir em Cristo. Diga assim, convergir. Conversão. O que é conversão para a gente entender? Conversão, vamos falar aqui de forma natural, tá? Sem ser quando a pessoa aceita Jesus. Você está indo em uma pista, você está caminhando e ali tem um retorno. Para você pegar o retorno e pegar outra pista, sentido contrário ou outro destino. A Bíblia diz que o mundo, quando Adão pecou, ele falhou e entregou a autoridade que Deus deu para ele governar e sujeitar o mundo, passou para Satanás. Então a pista que o mundo estava andando é tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus. Miséria, doença, enfermidade, tristeza, derrota, não é? Mas aí Deus, eu costumo dizer assim, nós estávamos andando na pista da perdição, na pista da condenação eterna. E o mundo está nessa pista aí. Aqueles que não têm Cristo estão nessa pista. Eles estão nessa caminhada. E lá no fim tem uma placa dizendo assim: bem-vindo ao inferno. Entre e nunca mais saia daqui. Estávamos indo nesse caminho. Mas chegando perto da porta do inferno, tinha uma saída, uma placa dizendo retorno. Jesus Cristo. Então todo mundo antes de entrar no inferno pode pegar o retorno, que é Jesus, e ir para o céu de novo. E não somente ir para o céu, mas entrar no plano de Deus aqui nessa terra. Então a Bíblia diz que tudo está convergindo em Cristo. É tão poderosa essa obra que Jesus fez, que a nossa alma ela vai entrar assim no estado de salvação eterna também. Agora nós estamos como se fosse, não é uma batalha espiritual, mas nós estamos como se fosse tendo que dominar a alma. Aí uma hora vem aquela tristeza, outra hora vem a tribulação, e você lembra da palavra alegrai-vos no Senhor. Mas está chegando a hora que diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Tristeza não vai haver mais nesse novo plano que Ele colocou para nós, que é a salvação eterna. E o nosso corpo também vai ser beneficiado. Depois nós vamos detalhar isso aqui. Nós vamos ficar com o mesmo corpo que Jesus tem hoje. Você sabia que a Bíblia diz que Jesus agora Ele é homem? Diz Jesus homem. Ele não está sentado à destra de Deus no modo espiritual, no espírito, como se fosse um ser espiritual angelical. Não, Ele está com um corpo, com carne e com osso. Isso é bom. Ele está lá no céu agora, da mesma forma que Ele ressuscitou, e os discípulos viram Ele por 40 dias. Talvez, eu acho que o discípulo ficou assim com a cara de vocês quando Jesus apareceu. Ele apareceu sem bater na porta, simplesmente entrou. É isso que dá possibilidade de um novo corpo. Aleluia. Estou dizendo que você vai ficar assim também, tá? Você vai entrar e sair sem ter porta. Aleluia. É a Bíblia que fala, tá? Diz que seremos como Ele em todos os aspectos. Então o que acontece? Ele falou assim: ei, não fiquem com medo não. Sou eu, Jesus, um espírito, não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho aqui. E aí ele manda Tomé apalpar ele, colocar a mão no buraco lá das suas mãos, na entrada assim, ó, onde estava a marca, e ele pediu algo para comer também. Vocês têm pão aí para comer? Aleluia. Aleluia. Estou crendo que Jesus um dia vai comer pão lá em casa. Aleluia. Não, vou fazer um banquete melhor. Mas ele gosta de pão é pão e peixe. Já vou deixar uns peixes prontos lá. Então esse é o novo corpo. E a Bíblia diz que ele saiu. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo entrou no estado da morte. Ele entrou na mesma condenação que nós estávamos. Ele foi separado de Deus, pois ele grita lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade não é Deus que deixou ele: eu vou abandonar você. Não é isso. É porque o pecado entrou, ele se fez pecado. E aí Deus, realmente a vida de Deus se apartou dele. Ele entrou na morte e saiu da morte. O primeiro homem da história a entrar na condenação eterna e sair dela. E a Bíblia diz que porque Ele fez isso, sendo justo, Ele também nos dá essa mesma condição para aqueles que crêem nele.
Nós saímos da nossa condição de condenação, nós saímos da condição de doença, nós saímos da condição de miséria, nós saímos da condição de sem vida. Agora nós temos a vida, nós temos as promessas de Deus. O que aconteceu com Jesus, aconteceu com você. Ele já conseguiu a salvação completa para o corpo dele. E isso vai acontecer conosco também. Olha, se eu sou bonito agora, imagina quando eu estiver glorificado. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha só. Vamos, então, semana passada nós falamos um pouco sobre o atleta, né, que se esforça. Não pense que você vai conseguir as coisas de Deus como o Kenneth Hagin falava, apenas caindo como frutas maduras da árvore. Você tem que, não é correr atrás, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que colher. Aleluia. Amém? Você está numa corrida, a corrida é sua, você tem que se esforçar o máximo que você pode fazer. O máximo que você pode fazer, você tem que fazer. Amém? Para poder viver mais o que Deus falou em sua palavra. Nós também falamos sobre a integridade da palavra, que ela não falha, ela não passa. Deus disse que os céus podem passar, mas a palavra dele não passará. Nós falamos um pouco sobre a integridade também. Falamos sobre o conhecimento espiritual, conhecimento natural. Que as coisas agora são ensinadas pelo Espírito. Vocês lembram? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Antes, eles tinham a letra da palavra, mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, agora ele explica. O Espírito Santo é o nosso professor. Amém? Coisas espirituais com espirituais, ele começa a testificar conosco, para o assunto ficar bem certo em nosso coração. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é Logos e Rema. Aí depois a gente vai entrar na redenção, não é? Redenção é a compra. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados com o sangue dele. Redenção, tá bom? Mas nós vamos falar hoje sobre Logos e Rema. São termos aqui escritos, eu quero falar para você e depois eu vou mostrar na Bíblia como isso funciona, tá bom? Então escute bem para você aprender, isso vai ser bem interessante para você. O que significa Logos? Eu vou ler, tá? A palavra escrita. A Bíblia que você tem, as promessas de Deus, as inspirações que Deus deu para os profetas, tudo aquilo que foi escrito se chama Logos. E a palavra de Deus, Logos, é a palavra escrita. Existe também outra palavra de Deus que se chama Rema, né? Quem está fazendo o Centro de Treinamento Bíblico Rema, Brasil? Rema, tem alguém que já fez? Está fazendo? Já fez ou está fazendo? Amém? Tem esse nome Rema, por quê? Então vamos ficar com Logos, tá? Logos é a palavra escrita, é o fruto do pensamento de Deus. Tudo que Deus pensava, que era relacionado a essa terra, ele pensou, ele falou para um homem e mandou ele escrever. Então nós temos aqui os pensamentos de Deus. Algumas pessoas dizem, Deus é mistério, não dá para se entender Deus muito bem. Isso é um engano bruto, porque Deus deixou claro os seus pensamentos aqui. Está no Logos, na palavra escrita. Amém? É a revelação em plenitude e totalidade dos pensamentos de Deus. É a expressão do pensamento de Deus. Aleluia. E vem assim também, pensamento de Deus, um conceito, uma ideia de Deus, já falei, né? Logos, como é que a Bíblia chama Logos? Nós vamos ver sagradas letras, escrituras divinas, palavra viva, palavra da verdade. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Então, alguns temas que tem na Bíblia, que é Logos, nós vamos ver, por exemplo, como sagradas escrituras, sagradas letras, palavra viva, ou palavra da verdade. Tudo isso é o Logos. Aleluia. Em 2 Timóteo no capítulo 3, diga amém. Não, diga com mais alegria, amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia, Ele está aqui conosco, nunca vai nos abandonar. Essa noite será uma noite tremenda, será maravilhoso estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Isso vai transformar, vai nos ajudar. Está salvando a nossa alma, colocando de acordo com os planos de Deus. Amém? 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 Aleluia. Aleluia.
Vamos aprender isso aqui, tá? Logos, 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo... Vamos ler 14 para a gente entender, tá? Tu, porém, isso aqui era Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Todo o assunto, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância, Timóteo, você desde pequenininho, sabe as sagradas letras. Diga assim, sagradas letras. Então as letras que os profetas escreveram eram sagradas, porque na verdade era mensagem sagrada. Que podem, essas sagradas letras, elas podem tornar sábio. Olha aqui, ó, as sagradas letras podem te tornar sábio. Se valeu para Timóteo, vale para mim, vale para você. Amém. Aleluia. E pense que a sabedoria de Deus é preciosíssima. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus em uma mão tem honra, em outra mão tem riqueza. A Bíblia diz assim: ama a sabedoria e ela te enriquecerá. Ama a sabedoria e vai prolongar os teus dias. Um amém por isso, aleluia. Aí diz aqui, ó, sagradas letras, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E fala o fim disso, proveito, para quê? A fim de quê? Para que o homem de Deus, diga sou eu, seja perfeito. Perfeito é maduro. Amém? Perfeito, irmãos, não é uma pessoa que não erra, não falha. Não existe, não vai haver uma pessoa que não cometa um erro sequer. Não existe isso. Nós estamos amadurecendo. Mas a Bíblia, quando fala assim, perfeição, está falando maturidade. Maturidade no conhecimento da palavra. Tem a palavra revelada, conhece a mente de Deus e está vivendo essa mente de Deus. Isso é perfeição. Se você falhou, a Bíblia diz, olha, eu escrevo essas coisas para que você não peque. Não devemos pecar. Mas se eu pequei, e aí? Ele diz, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar aquilo dali. E não só perdoar, mas justificar. Você fica como se nunca tivesse pecado de novo. Você já imaginou andar nessa terra? Nós temos que ter essa consciência, né? Ela só vai vir pelo estudo da palavra e pela oração. E principalmente a oração em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais estuda a palavra, entende o que é a redenção, o que é a nova criação, você vai entender o que é andar nessa terra aqui sem consciência de pecado. Você falhou ali, mas você não quis falhar. Você diz, Senhor, eu me arrependo daquilo ali. O sangue te justifica. E o diabo olha para você e diz, ali está uma nova espécie. A nova espécie que não tem pecado. Nós não somos mais pecadores. Isso aqui é muito bom. Os incrédulos, eles não apenas pecam, mas eles são pecadores. Eles não apenas transgridem a lei de Deus, mas a natureza deles é pecado, é morte. Nós não somos mais assim. Nós não somos mais pecadores, nós somos justificados. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui, isso é bom demais. Falando sobre, o pastor vai tratar sobre esse assunto. Mas uma vez eu em oração, o Senhor me deu uma ideia do que era justificado, o que era limpo, perdoado. Nova criação. Ele me fez uma pergunta assim, dizendo assim, olha, se tivesse uma balança que medisse o nível da justiça e colocasse você de um lado e Jesus do outro, ver quem é mais justo, qual é o lado que pendiria mais? Jesus? É isso que eu pensei também. Só que o Espírito Santo falou assim, a balança ia ficar igualzinha, nivelada. O tanto que ele é justo, os filhos dele são justos também. É por isso que Jesus entrou, meu irmão, no corpo, em carne e osso lá no céu. Se Jesus entrou, Ele é o nosso advogado, dizendo Deus, não que Deus seja contra, mas é como se Ele estivesse anunciando, papai, olha eu aqui em carne e osso, no nível de justiça, os meus irmãos e os seus filhos estão lá na terra no mesmo nível também.
É por isso que Paulo nos convida, olha, vocês podem entrar agora no Santo dos Santos. Isso aqui era uma linguagem, era onde Deus habitava, que ninguém entrava, somente um homem uma vez por ano. Mas falou, não, mas agora os crentes entram na manifestação da presença de Deus. Por quê? Por causa da redenção, por causa da justiça, porque você não é mais pecador. Aleluia. Oh, aleluia. Você sabe que a miséria, ela poderia tocar em nossas vidas por causa da natureza de pecado. Se a natureza de pecado não está mais, a miséria estava na natureza de pecado. Agora a miséria não está mais em mim. Amém. A condição de condenação, de coisas ruins que acontecia, era por causa da natureza. Só que João Batista apontou para Jesus e disse, olha aí o cordeiro que tira a condição da natureza de pecado. Foi arrancado, meu irmão, da nossa vida. Aleluia. Nós somos uma nova espécie. Uma espécie nunca criada antes. Como eu falei semana passada, Adão, ele recebeu a vida, era alma vivente, diz a palavra de Deus. Mas o último Adão, ele é espírito que vivifica. Ele é espírito que vivifica. Entende isso aqui? Vamos entender isso aqui, ó. Adão, ele veio com uma missão da parte de Deus. A palavra Adão significa homem, ou aquele que tem uma missão de procriar uma linhagem dele. Qual era a missão de Adão e Eva? Deus disse, domina, sujeita a terra, e também vocês cresçam e se multipliquem. Vai nascer de Eva junto com Adão, semelhantes a vocês. Vocês vão começar a produzir seres humanos na linhagem de vocês. Aí por isso que significa Adão. Quando fala Adão, é aquele que tinha a responsabilidade de povoar a terra com a espécie dele. Deus disse, cada um produza segundo a sua espécie. Adão, ele era separado, ele governava, e a espécie que sairia dele era assim. Mas antes dele ter os primeiros filhos junto com a sua esposa, ele pecou. E aí o que é que aconteceria? O que nasceria dali também seria pecado. E a humanidade nasceu escravizada, como nós sabemos. E aí é por isso que fala que Jesus é o último Adão. Porque a Bíblia coloca essa expressão em Jesus, dizendo que ele é o último Adão. Dizendo assim, é como se Deus estivesse falando assim, olha, sabe o primeiro Adão que tinha uma missão de produzir segundo a sua espécie? Jesus também veio com uma missão de produzir segundo a sua espécie. Oh, aleluia! É por isso que ele diz, talvez isso ainda assombra alguns crentes, vocês farão o que eu faço, e vocês farão coisas maiores, porque isso é a minha espécie. Então, Adão é aquele que produziria segundo a espécie, o último Adão também. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então isso se chama, a palavra escrita é o Logos. Agora, meu irmão, tem uma pancada, eu digo assim, do trem, tá? É como diz assim, que é sério que nem batida de trem. É o rema. O rema é para arrebentar a boca do balão. O que é a palavra de Deus rema? É claro que a palavra de Deus escrita, ele já disse, ó, um tio sequer não passa da palavra que saiu da minha boca. Isso é a palavra escrita. Ela também, ela é, o céu, a terra passa, ela não passa. A palavra de Deus, ele diz, é eu. Eu, Deus, e a palavra é uma coisa só. Mas existe uma palavra aqui que ele criou chamada rema. O que é o rema? É a transmissão da vida que a palavra de Deus tem. Isso aqui a pancada é forte isso aqui, viu? O que é rema? Rema é a palavra viva, é a inspiração que o Espírito de Deus dá para uma palavra escrita. Aleluia. Isso aqui arrebenta a boca do balão. Você quer ver uma coisa? Lá nos profetas, Deus expressou o pensamento dele. E um profeta escreveu o Logos, dizendo assim, um profeta, se não me engano foi Isaías. Escreve aí, Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu, para anunciar as boas novas, o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, para curar os oprimidos, para restaurar a vista dos cegos, isso era o Logos. Aí Jesus batiza nas águas, recebe o Espírito Santo, vai para o deserto, passa 40 dias, resiste todas as tentações, diga tentações. Deixa eu te falar uma palavra, vou voltar para o Logos, para o Rema. Sabe o que é que o diabo está trabalhando hoje? Para você se identificar com as tentações. Vem a tentação e ele às vezes quer trabalhar com pensamentos na sua mente que você está na condição daquela tentação. E não é assim. Ser tentado não significa pecar. Vocês escutaram isso? Vem a tentação e a pessoa já abaixa as guardas e diz: meu Deus do céu, que falta de transformação é essa? Que negócio é esse que eu estou pensando? Você está se identificando com a tentação. Você tem que se identificar com o que Jesus fez. Tentação, irmãos, não baixa teu nível espiritual. Jesus foi tentado 40 dias. A Bíblia registra só 3 tentações especificamente, em detalhes. Mas ali diz que foi 40 dias sendo tentado. E acabou aqueles 40 dias não. Diz que o diabo foi até a oportunidade, até a próxima oportunidade. Ele veio tentando Jesus de novo. Jesus viveu 33 anos. Quando ele começa a ser criança e começa a entender, discernir do bem e do mal, ele já foi tentado ali. Ou não? Sim. Ele começou a ser tentado. Toda a vida dele ele foi tentado. E nem por causa disso ele deixou de ser o cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então a tentação, a raiva, a vontade que dá em você é só vontade. E você diz: não, eu sou justo. E você não pode se entristecer com aquela má vontade que vem na sua mentalidade. Aquilo não se identifique com a tentação, diz o Senhor. Não se identifique, não baixe a guarda. Quando vier a tentação, você diz: glória a Deus que eu não caio na tentação. Ele me livra da tentação. E eu não sou isso que eu estou sentindo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou sujo como esse pensamento está vendo. Eu sou limpo pelo sangue de Jesus. Não é? Então, Logos, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso foi um pensamento de Deus. Aí Jesus vem do deserto, abre as sagradas escrituras, e aqui há a transformação do Logos para o Rema. Aqui foi o Espírito inspirando ele, foi ele trazendo vida daquilo que estava escrito. Ele abriu, achou o local e começa a dizer: o Espírito do Senhor. Veja, o profeta falava de alguém, o Rema aponta para quem está falando. Vocês estão entendendo isso? Às vezes você vai ler uma palavra na Bíblia, é o Logos, mas aquilo ali vai ser Deus falando com você, é Rema. O rema que saía da boca de Jesus, a palavra inspirada, a transmissão de vida, fez um homem andar sobre as águas. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, pronto. Foi lançado ali em poder da palavra de Deus. O que era escrito se tornou vida. E um homem começou a andar. Jesus começa a falar debaixo do rema, dizendo assim, debaixo da inspiração, tirando vida. O Espírito estava transmitindo vida daquilo que estava escrito. O Espírito do Senhor. Olha, aquilo ali, irmãos, foi lido por muitas vezes, mas ninguém nunca leu como Jesus leu naquele dia. Todos os dias, a Bíblia diz, todos os sábados se fazem leitura da palavra de Deus nas sinagogas. O povo ouviu várias vezes aquele versículo. Se você estudar a vida dos judeus, aos 6 anos de idade eles têm que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. E com mais 7 anos, chegando os 12, chegando os 14, eles têm que conhecer o Velho Testamento e muito. Diga aleluia para esquentar. Você está entendendo isso? Aquilo não foi novidade, o povo conhecia aquilo ali. Mas o primeiro homem a falar por debaixo de inspiração foi Jesus Cristo. Ele acha o lugar e começa a falar diferente. Uma unção começa a sair da vida dele. E quando ele termina de falar aquilo por inspiração, diz a Bíblia que todos estavam fitados com os olhos nele.
Porque aquilo ali mexeu. A Bíblia diz que quando ele falou aquilo ali, as pessoas diziam: ele fala, os sacerdotes não, mas ele fala como quem tem autoridade. Os sacerdotes falam de alguma coisa, ele fala sendo aquilo ali. Vocês estão entendendo isso? Então, essa é a diferença do Logos para o Rema. Você quer ver outro Logos e Rema aqui? Existia no Velho Testamento um pensamento de Deus. Logos, palavra escrita. A virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A justiça, o governo de Deus estará em seus ombros, e ele prosperará em toda a vontade do Senhor. Todas as mulheres, todos os homens judeus conheciam isso, lia isso, ouvia pregando isso, mas era só um Logos, era uma palavra escrita que não passaria. Um dia vem um anjo lá dos céus, aparece para uma mulher chamada Maria e diz: bem-aventurada do Senhor, agraciada. Ela se assusta com isso e diz: o que é que está acontecendo? Diz assim: olha, o poder do Espírito Santo virá sobre ti, e tu darás à luz o Filho de Deus. Isso aqui é o Rema. Aleluia. Vocês estão animados com isso? Isso é o Rema. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, então como é que Deus ele tem um plano de transformar a palavra escrita em rema, transmissão de vida? Como é que isso vem? Nós podemos ativar isso através da meditação na palavra de Deus, através da confissão da palavra de Deus e também através da oração. Se você está orando, você deve orar. Você está confessando, deve confessar. E você deve meditar, porque vai ser transmitido vida do que está escrito. É aqui que a fé vem. Às vezes você está lendo e não tem fé nenhuma naquilo ali. Você só está lendo, sabe que é a verdade. Você concorda mentalmente. Você sabe o que é a verdade e o que não é. Mas aquilo ali não está tocando em sua vida. Mas você começa a meditar. Aí tem uma hora que aquilo transforma em rema. É aqui que a fé vem, é aqui que acontece a operação, é aqui que acontece a transformação. Então, como transformar o Logos em rema? Através da meditação, através do estudo, através da busca diária. Você vai ver que quanto mais você busca, você vai viver nessa esfera de rema. Sempre, qualquer coisa, Deus fala com você. Sabia disso? Esses dias eu estava no metrô subindo a escada rolante, e subindo assim, né? Ela subindo, eu nessa direção, e de repente eu me virei para começar a ver o pessoal. E eu fui me levantando, a escada me levantando, e depois eu vi o pessoal lá em cima, e veio uma palavra do Senhor dizendo assim: olha, quanto mais você tem entendimento do que você é em Cristo, você vai tomar a autoridade da sua posição espiritual. Você está levantado com Cristo, você está dominando em Cristo, com Cristo. Você está nas alturas, você está em um plano maior do que esses que não conhecem a palavra. Falei: aleluia, glória a Jesus. É meu, eu recebo, eu guardo. Você entende? Então, quanto mais você medita na palavra de Deus, você vai viver nessa esfera do rema. E as circunstâncias têm que se dobrar diante de você. Tem, mas tem que se dobrar mesmo. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas, para destruir as obras do diabo. Era um Logos. Jesus chegou diante de um túmulo com um rema e disse: sai daí! Aleluia! Aleluia! Isso é o Logos. Jesus estava pregando numa grande festa, 7 dias de festa. Ele chega no meio da festa, talvez no segundo, terceiro dia, e quando ele aparece em público, os sacerdotes descobriram: Jesus está aí de novo pregando. Eles tinham uma rixa com Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres, e eles estavam com inveja, diz a Bíblia. Mandou alguns soldados ir lá prender. Os soldados foram lá no segundo, terceiro dia da festa, e começa a ouvir Jesus falar. Meu irmão, quando Jesus falava, era tanta unção, tanto poder, tanta convicção, que a Bíblia diz que os soldados ficaram alguns dias lá. Você já viu esse detalhe? A Bíblia diz que eles ficaram lá ouvindo.
E a tradução da NVI, quando eles voltam no último dia da festa, a última palavra que Jesus dá no último dia da festa, diz a Bíblia, no grande dia da festa, ele disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Homem nenhum disse isso falando de si próprio. Eles falavam que Deus tinha falado, mas agora Jesus estava falando dele. Sou eu que vai dar essa água da vida. Isso pegou os soldados de tão jeito, meu irmão, que eles voltaram pensando na palavra, esquecendo a ordem que recebeu. Aí a tradução do NVI diz assim: e finalmente eles voltaram. E aí perguntaram: ei, cadê Jesus? A gente não mandou vocês prender? E olha a resposta deles: ninguém jamais falou como ele fala. Vocês estão crendo nele também? E tem mais alguém que está crendo aqui nele? Mas ele disse: ninguém jamais falou como ele fala. Nem a ordem do comandante, que custava a vida dele, foi tão poderosa quanto as palavras que saíam da boca de Jesus. O rema, meu irmão, é para você crer diante da circunstância. Você diz: vai acontecer porque Deus disse. Eu sou protegido porque Deus disse. Eu vou cumprir todo o plano que Deus me disse. O rema vai revelar o plano que Deus tem para a tua vida. O rema vai dizer aonde você vai trabalhar. O rema vai dizer o que vai acontecer. Paulo sabia: não temas, eu sou o teu Deus, palavra escrita. Mas ele estava num barco já há 14 dias, com chuvas e tempestade. Veio um rema da parte do Senhor para ele, dizendo assim: ninguém morre, Paulo, todos aqui vão ser salvos, e nenhum fio de cabelo se perderá. Ele se levanta com a palavra rema e anuncia a todos, e todos se tranquilizam com aquela palavra, e todos saíram daquela tempestade. Isso é o que o rema faz. Aleluia. Deixa eu falar isso aqui é para... oh, aleluia. Estava escrito: eu sou. E as pessoas liam isso: eu sou, é Deus, eu sou, aleluia, glória a Deus, é Ele. Mas Jesus muitas vezes disse para os saduceus, antes de Abraão antes de nascer, Jesus disse: eu sou. Peraí, você está se fazendo como Deus falando assim? Aí Jesus disse para eles: nunca lestes no Salmo? Dizendo que vós sois deuses? Eu não estou mentindo. Eu sou. Ele falava isso como um rema. Lá no jardim também ele disse isso, na hora da aflição, das últimas horas que ele iria ser entregue nas mãos do soldado. Ele estava orando 1 hora, mais 2, mais 3, suando sangue por causa que ele estava trocando de lugar conosco, recebendo toda a condenação. Ele se levanta dali já sabendo o que ia acontecer. Escute isso aqui, irmãos, o que é rema? Aleluia. Quantos querem o rema de Deus? Amém. Aleluia. Aí Jesus se levanta, acorda os sonolentos. Aleluia. Vamos que chegou minha hora. Como assim? Vamos lá. Aí, lembre-se que lá não tinha luz, não tinha poste, era no meio do mato, num jardim. E aí eles vêm, os soldados com Judas o traidor, para prender Jesus. De um lado, uma equipe de algumas pessoas, Jesus e mais alguns discípulos. Do outro lado, um exército e o traidor para trair Jesus. Ali no escuro, com tochas, eles não conseguiam enxergar muito bem o rosto dos outros de longe. Aí Jesus se adianta e diz assim: quem é que vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele disse assim: eu sou. Está escrito, quando ele disse isso, todos os soldados recuaram e caíram por terra. Eu sou. Debaixo do rema, diz que os soldados, rapaz, eles recuaram e caíram. A Bíblia não conta os detalhes de quanto tempo ele ficou ali, mas foi necessário Jesus lembrar de novo quando ele se levantou: o que vocês vieram prender? Jesus de Nazaré. Eu já disse que eu sou. E tem um detalhe interessante aqui. Existe um dos 4 evangelhos, se não me falha a memória, foi Mateus que fez esse comentário. Diz que naquela noite um jovem seguia a Jesus apenas com um lençol, não tinha roupa debaixo. Diz que os soldados agarraram ele, só conseguiu segurar o lençol. Diz a Bíblia que ele saiu nu
dali. Os historiadores dizem que perto do jardim do Getsemane existia um cemitério. E os historiadores dizem que quando as pessoas estavam enroladas num lençol, era um morto, era um defunto. Ninguém seguia Jesus por tanto tempo até chegar no Getsemane, enrolado, seguindo ele, sendo um discípulo. Jesus não ia permitir que um jovem discípulo estivesse enrolado num lençol nu. Quando ele disse, eu sou, que os soldados caíram, poder tomou conta daquele lugar e um morto ressuscitou. E o jovem se levanta com aquele lençol, vai ver, a fonte de poder foi aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. E ele chega até Jesus, os soldados dizem, prende ele. Se falar que até agora ele ressuscitou um morto, vamos testificar mais forte da vida dele. Prende esse menino, senão vai ser uma testificação. Isso é o rema. Aleluia. O rema sai da boca de Deus e pode sair pela sua boca também. O que Jesus fez, você pode fazer. Isso é inspiração. Isso pode também ser chamado de profecia. E a nova espécie está habilitada para tal coisa. Todos podem profetizar. Você pode falar o rema, tanto para a sua vida, para uma circunstância, como para pessoas também. Aleluia. Vai sair palavras poderosas da tua boca. A Bíblia diz que quando João viu Jesus lá no céu, diz que uma espada saía da boca dele. Você tem uma espada na sua boca. Você não está empolgado muito com isso, né? Eu estou. O rema sai da tua boca. Quando nós estamos louvando, quando nós estamos pregando, quando nós estamos conversando com uma pessoa, de uma simples conversa pode sair um rema da tua boca, meu irmão. Aleluia. 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 Glória a Deus. Essa é a diferença, tá? Então, a transformação, vamos aqui, ó, definição básica do logos, é a palavra escrita, é os pensamentos de Deus registrado. Definição básica do rema, é o poder, é o espírito e vida que Jesus disse. As palavras que eu vos tenho dito, é espírito e vida. Amém? A palavra que sai da minha boca é espírito e vida, disse Jesus. Então, o que é o rema? São verdades se transformando em realidade. É uma verdade, mas quando vem rema, aquela verdade se transforma na realidade, ou seja, se materializa aquilo ali que foi falado. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Então nós vimos aqui sobre o logos, sobre o rema. Vamos pular aqui para um assunto aqui. Eu falei aonde para abrir aonde? Desculpa? Lucas, não é? Aleluia. Glória a Deus. Olha só, vamos ver em Romanos, tá? Para a gente pegar um entendimento, uma sequência de entendimento melhor. Desculpa. Romanos capítulo 10. Vamos entender. Pai, nós não queremos apenas informações, Pai. Nós queremos a transformação da Tua palavra. Nós queremos sair daqui hoje cientes. Nós não queremos ouvir apenas uma boa palavra. Nós queremos sair daqui com informações que possam nos proteger, nos fazer avançar. Que possa nos fazer glorificar Teu nome aqui nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Romanos no capítulo 10... no versículo 16, diz assim, Romanos 10, quem achou diz amém. 10:16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor,
quem acreditou na nossa pregação. Aí veja aqui, ó. E assim, ou seja, desta maneira que foi escrito, é assim que a fé vem, é estabelecida. Assim, versículo 17, a fé vem pela pregação. E a pregação, como é que diz a sua Bíblia? E a mensagem, a minha diz pregação. Como é que a sua Bíblia diz aí? Alguém pode falar uma tradução diferente? Boas novas. Quem fala assim, palavra de Deus? Leia aí, Célia, vá, para eu ouvir como é que é. Assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Olha só, nós vamos entender, irmãos, que o Evangelho, a nossa redenção, a nossa nova espécie, para nós operarmos de acordo com a sua natureza, nós vamos ter que focar o nosso estudo em uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. A Bíblia nos orienta várias vezes a fitar os olhos em Jesus. Como é que eu vou fitar os olhos numa pessoa que eu não vejo? É os pensamentos, é o que Ele fez, é a redenção. Os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa mente, ela deve fitar na mensagem de Cristo. Uma tradução diz assim, a maioria das traduções... A maioria das traduções fala palavra de Deus, não é? Mas uma tradução mais correta seria palavra de Cristo. Você está entendendo? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós falamos isso até automaticamente, não é? Mas na verdade a melhor tradução seria: a fé vem pelo ouvir a mensagem. E essa mensagem é a palavra de Cristo. Você está entendendo isso? A fé, ela vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Mais uma vez, é tudo o que Cristo realizou. É o que Ele fez naquela cruz. É a condenação que Ele ficou os 3 dias lá condenado no inferno. É a ressurreição e é a sua glorificação à direita de Deus. Essa é a palavra de Cristo. Lá em Marcos, abra sua Bíblia. Em Marcos, no capítulo 16. Diga assim, palavra de Cristo. Em Marcos, no capítulo 16, olha que coisa interessante. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isso, vamos se animar, tá? É normal, né? Em dia com frio a gente está mais quietinho, não tem problema, mas nós estamos ouvindo e estamos recebendo do Senhor. Marcos 16, quando a ascensão de Jesus, quando ele fala no versículo 19, né? De fato, o Senhor Jesus, 16, 19, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Diga, essa é a palavra de Cristo. Essa é a palavra de Cristo. A ressurreição de Cristo, preste bem atenção. A ressurreição de Cristo, o que aconteceu com Cristo? Ele subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. Nenhum sacerdote, nenhum intercessor humano que vivia na época da lei entrava na presença de Deus no Santo dos Santos e se assentava lá. Eles entravam, ofereciam sacrifício até por si próprio e saía dali, vazado, correndo, para não falhar, não pensar uma bobagem e morrer ali mesmo. Mas a Bíblia diz que quando veio o sumo sacerdote, na verdade os outros sacerdotes, era só uma figura de que Deus queria enviar o último sumo sacerdote. Diz, olha, quando ele entrou no verdadeiro santuário que é lá em cima, ele não só entrou, ofereceu o sangue pelos nossos pecados, mas ele ficou lá dentro. Ele se assentou. Então isso é muita autoridade. É por isso que o apóstolo diz, olha, ele subiu aos céus, recebeu o nome que é acima de todo e está muito acima de todos os nomes que possam se mencionar. Não só agora, mas pelo século dos séculos. Ele assumiu uma autoridade violenta, a maior autoridade que existe. E foi isso que ele disse. Se nós lermos aqui no versículo antes, veja bem aqui, o versículo antes dele subir ao céu. No versículo
14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Agora veja o que é que ele diz aqui, a mensagem de Cristo. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Diga, evangelho. Boas notícias. As boas notícias falam do que Cristo fez e o que é que isso representa para nós. Vocês estão entendendo isso? O Evangelho fala do que Ele conquistou, mas isso foi feito a nosso favor. Isso foi feito, não foi para Ele ficar maior em poder, porque Ele dizia, antes de morrer, dizia, eu sou. Quer dizer, eu sou. Ele já era e já é e será. Você está entendendo isso? Ele diz, eu sou. Ele pode dizer isso antes de ir para a cruz. Então a morte dele na cruz e a ressurreição foi para meu e o seu benefício. E ele começa a dizer, preguem o evangelho e estabeleçam um novo governo. Quando vocês for, já sai pisando em serpente e escorpiões. Aonde tiver o doente, vocês cura. Aonde tiver o necessitado, fala que eles são livres e eles irão prosperar. Tudo que eu fiz, disse Jesus, é para favor da humanidade, é para o benefício de vocês. Isso é a palavra de Cristo. É por essa pregação que a fé, ela vem. A mensagem de Cristo. Você está entendendo isso? E aí, ide e pregai. Em outro evangelho ele vai dizer assim, toda a autoridade me foi dada. Aqui Marcos ele ocultou isso, mas em outro evangelho fala. Aí pega estes sinais, versículo 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Diga a mim. Eu estou crendo, irmãos, e sei que muitos, já converso com todos aqui, sei que todos, pastor, todos nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos crendo e sinais vão ser operados aqui nesse lugar. Deus vai usar vocês para operar sinais, para curar pessoas. Eu acredito até para ressuscitar morto também. Eu não falo isso para me gloriar, mas eu já orei por uma pessoa que estava sentenciada de morte. É o nome de Jesus que curou. O médico disse para a mãe, compra o caixão, que aqui é caixão e a vela vai ter que ser preta, vai tá ruim o negócio. Não tem cirurgia, não tem mais nada, acabou. E nós oramos, e no outro dia o médico deu um parecer favorável. Falou, olha o que é que o médico disse? Eu só vi 4 casos desses na minha vida. Os 4 morreu. O seu filho é o único que sobreviveu. 30 dias ele estava em pé na igreja, o menino. Ele andou de moto, caiu, bateu a cabeça, rachou a cabeça e o cérebro quase se espatifou todo. Disse, tem cirurgia que faz, não tem nada aqui. Sem capacete, o menino. Caiu, bateu a cabeça no chão. Então eu já usei o nome de Jesus e sei que funciona. E você e eu vou continuar usando de novo para funcionar mais ainda. Então nós vamos operar sinais. Porque essa é a vontade de Deus. Nós devemos desejar, devemos buscar. Essa igreja será conhecida como a igreja dos sinais. Aleluia! Vai ser assim. Traga os doentes. Convida os doentes. Como é que vai haver cura se não tem doente para ser curado? Traga o doente, traga quem é surdo, quem não ouve, quem tem algum problema, estômago. Eu tinha um problema terrível no estômago. Eu era preso na medicação, porque eu tinha aquela ansiedade e o estômago ficava ardendo. Eu fui livre dessa coisa. Eu eu tomava remédio constante de dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça triste, meu irmão. Se você fosse em casa, não faltava dipirona. Acabou. Por causa do nome de Jesus. Então eu sei que Ele cura. E estamos crescendo nisso. Amém? Mas vai acontecer isso. Traga doente. Se anime para trazer uma pessoa doente. Às vezes a gente acha que tem que enfeitar muito. Primeiro você tem que aceitar Jesus. Depois você batizar com o Espírito Santo. Aí depois você tem que fazer 10 anos de doutrina na igreja. Aí depois Ele vai te curar. Irmão, elas podem vir só. Você sabia que Jesus vai curar mesmo se elas virem só para ser curadas? Amém. Porque Ele é misericordioso. Porque aquilo é uma obra do diabo e Deus não quer que ela fique assim. Eu confesso para você que já fui muito impressionado por Deus.
indo para um lugar sem pensar em cura, e Deus disse, ore por aquela pessoa. Mas Senhor, ore, rapaz. Eu fui lá, orei, a pessoa foi curada. Mas não tem que pregar mais não, Senhor. Às vezes tem, às vezes as pessoas não estão crendo, você vai ter que ensinar, ensinar e orar. Mas eu quero dizer que tem pessoas que você vai orar e ela vai ser curada. Aleluia. Esses sinais, disse Jesus, isso faz parte da nova espécie, da nova criação. Você não se esforça para isso, você é assim. Aleluia. Aí veja, pegarão em serpentes, versículo 18, expulsarão demônios, versículo 17. Né? Primeiro, expelirão demônios. Diga assim, eu posso expulsar demônio. Você pode expulsar demônio, no nome de Jesus. Se você disser, demônio sai, ele vai dizer, eu vou ter que sair, porque você usou o nome de Jesus, eu vou ter que ir embora. E ele vai embora. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês podem expulsar demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Se vocês puserem, eles ficarão curados. Deixa eu falar aqui de cura de novo. Uma vez, eu estava pregando a palavra e não estava debaixo daquela unção que a gente às vezes quer ficar, não é? E aí veio só uma palavra no meu coração. Tem uma pessoa aqui que ela está com uma inflamação no corpo. E eu disse isso. Alguém aqui está com inflamação no corpo. Levanta-se uma senhora e eu não sabia. A inflamação era nos ossos dela. Ela estava com os ossos, a palavra era assim, inflamado. Eu perguntei, mas como é que é isso? Ela falou assim, meus ossos estão se estragando todo, da cabeça ao pé, está ficando podre. E eu não consigo nem me mexer direito. Ela tomava remédio, o médico disse que não tinha cura. Mas por causa do nome, imporão as mãos e eles ficarão curados. Ela pôde correr naquele dia. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. Sim, peraí, ainda não. Vamos finalizar aqui. Eu estou falando o que é que você pode fazer por causa da nova espécie, amém? De fato, versículo 19, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Agora veja, e eles tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram em toda parte. Diga, eu prego, eu falo. E o que é que Jesus faz? O Senhor coopera com você. Aleluia. Pregue a palavra de Cristo. E você vai ter um cooperador com você naquela hora chamado Senhor. Senhor dos senhores. O Senhor cooperava com ele, confirmando a palavra. Sabe o que é que Deus vai confirmar? A palavra. De quê? De Cristo. Se você pregar a palavra de Cristo, Deus vai ficar animado para confirmar aquilo dali. O Senhor confirmava por meio de sinais que se seguiam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos 10. Não, vamos, Atos 4, vai. Deixa eu explanar um pouquinho isso aqui. Isso aqui vai acontecer. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Atos 4. Acho que é 3. É 3, perdão. Atos 3, já conhece a história, que é o coxo que era desde nascença, e ele tinha mais ou menos 40 anos. Mas a gente vai ver aqui no versículo 3:6, capítulo 3:6, Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele se pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo, saltando, louvando a Deus. Amém? Aí no versículo 11, ele se apegou a Pedro e João, o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, se dirigiu ao povo dizendo assim: israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou por que vocês estão fitando os olhos em mim, João? Como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, fizemos esse homem andar. Aí ele diz assim:
ele vai falar de Deus, né? De Deus ressuscitou Jesus. Veja a mensagem: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó glorificou a seu servo Jesus. Versículo 14: vocês negaram o santo. No versículo 15: mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha. Agora veja o versículo 16: pela fé em o nome de Jesus. Diga assim: pela fé em o nome. Na verdade, veja só, quando aqui diz assim, pela fé em o nome de Jesus, não é simplesmente o nome somente assim, a letra, Jesus. Aí eu tive fé naquela letra e recebeu a cura. O nome de Jesus, irmãos, o nome era dado a uma pessoa pelo que ela fazia, ou pelo que ela acreditava que ela iria fazer. Você entende? O nome carregava uma história, carregava uma autoridade. Então, quando a Bíblia diz o nome de Jesus, está falando daquele que tem uma autoridade maior do que todos. Então, quando falou em nome de Jesus de Nazaré, anda. Aquele camarada, ele ficava na porta todos os dias pedindo esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João, junto com os crentes, oravam e pregavam ali. Ele ouviu a mensagem. E Pedro disse: ei, não fui eu que curei com o meu poder. Foi a fé no nome de Jesus que deu a este perfeita saúde. Aí diz assim, ó, se você continuar lendo: a fé que vem por este. Diga: a fé vem por Jesus. Ou seja, pela palavra de Cristo. Você está entendendo isso? Então a fé vem pela palavra de Cristo. Então um princípio aqui, o que é que isso tem a ver com a nova espécie? Quanto mais você olhar para Cristo, o Espírito Santo vai revelar quem Ele é. Quando você olha para Ele, você está se vendo também. Vocês entenderam isso aqui? Você não tem que se esforçar para andar na sua natureza nova. Você tem que estudar sobre Jesus, sobre a obra, sobre a redenção, sobre a justificação. Mostra o que Cristo fez e o que foi depositado na tua conta. A fé vem por Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aqui? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Vamos chegar ao fim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver em Lucas... Não, perdão, deixa eu confirmar aqui. Atos 10, vai, passa para 10. Olha, o que aconteceu com a igreja de Atos, se você ler no capítulo 28, você vai ver que não tem fim. Não é uma carta que chegou ao fim, porque ainda nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Então o que eles começaram a fazer, nós estamos continuando hoje. Amém? Creiam, irmão, que coisas maiores vai acontecer. Vai acontecer coisas maiores aqui, nesse lugar. Aleluia. Graças a Deus pelas igrejas que creem em Cristo, mas nós faremos parte também disso. Nós não vamos ficar de fora. Nós estamos com essa mensagem aí. Nós estamos com a mensagem do Evangelho que nós vamos pregar e Ele vai confirmar. Aleluia. Em Atos no capítulo 10, olhe para cá. Pedro, ele tem uma visão, é mandado por Deus, e homens da casa de um homem chamado Cornélio vêm buscar ele em uma cidade chamada Jope. Aí Pedro se levanta, vai até Jope, Jope era lá, né? Ele vem na cidade de Cornélio e ele entra lá, só que Cornélio era gentil. Até aquele momento eles acreditavam que a salvação era só para os judeus, mas a salvação é para todos os povos, para todas as pessoas. Amém? Amém? Salvação é para todos. Tem pessoas que são chamadas em dons poderosos que hoje elas estão na condição de morte. E o que Deus tem na vida delas é coisa extraordinária que nós não entendemos pelos olhos físicos. Nós precisamos da revelação de Deus para saber o que é que Deus tem naquela vida. Existe o pastor Washington, né? Ele, quando abriu a igreja lá em Petrolina, ele chamava
convidava muitos jovens, e ele andava com os cachorros na rua, que ele gosta de cachorro, e ele falava de Jesus para as pessoas também que estavam ali, e ele ganhou muitas pessoas de forma simples assim. E ele contou como foi a convenção de uma jovem. Ela disse que ela andava com um short curto, terrivelmente, tinha um mau testemunho na cidade, e ele chamava ela de missionária. Missionária? E ela, esse cara é doido, olha como é que eu estou, missionária, os crentes me odeiam, e ele está me chamando de missionária. Missionária. Ela já foi para a África ser vice-diretora do Rema, e hoje ela está ensinando no Rema. Aleluia. Tem coisas poderosas lá, que a gente tem que olhar pelos olhos de Deus. Amém? Aleluia. Eu sinceramente eu gosto de me ver no espelho, porque umas pessoas que me olham assim, e eu sei que para você também é assim, elas julgam pela aparência, né? Quantas vezes eu não julguei pessoas pela aparência? Diz assim, é isso aqui. Mas depois que você conhece, você diz, meu Deus do céu. E eu fico feliz, irmãos, pelo Espírito Santo habitar numa pessoa tão magrinha que nem eu. Aleluia. E sair tanta coisa boa daqui de dentro. Mas isso é espiritual. E o mesmo acontece com aquelas pessoas também. Aleluia. Aleluia. Então Pedro, ele vai no capítulo 10 na casa, e o que é que ele prega ali? Ele prega Jesus Cristo na casa de Cornélio. Veja aí, no capítulo 10, vamos ver só um pouquinho da mensagem, tá? Já estamos chegando ao fim. Só um pouquinho da mensagem. É no capítulo 10, no versículo 36, olha aqui, ó. Esta é a palavra de Deus. Você lembra que nós falamos palavra de Cristo? Ele vai explicar que a palavra de Deus na verdade era a palavra de Cristo. Veja, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, Jesus. Aqui, ó. Vós conheceis a palavra. Que palavra? A que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia e depois do batismo que João pregou. Que palavra era essa? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí, olhe para mim aqui, nos versículos seguintes, ele vai começar a dizer, nós somos testemunha, nós vimos, nós andamos com ele. Aí veja aqui no versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas, diga, todos os profetas dão testemunho. Qual é o testemunho que todos os profetas davam a respeito de Jesus? Por meio de seu nome, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que crê recebe remissão, ou seja, é resgatado, é comprado, é tirado do pecado e entra nessa nova espécie. Quando Pedro disse isso, irmão, de forma tão inspirada pelo Espírito Santo, no versículo seguinte, o Espírito Santo nem espera, ele já pula nos ouvintes. O Espírito Santo estava tão empolgado ouvindo essa mensagem que ele não esperou nem chamar, ele já pulou logo, né? Agarrou todo mundo ali. E sabia que ele quer fazer isso hoje ainda? Ele quer fazer nos dias de hoje isso. Você vai pregar Cristo, falar a palavra de Cristo. Olha, a redenção, quando nós entendemos a nova criação, a realidade dessa nova espécie, é tão poderosa que o Espírito Santo tem que pular em cima de você e naqueles que ouvem a mensagem. E diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. E era muita gente que estava ali. Diz que todos que ouviam a mensagem. É uma mensagem tão poderosa. Nós vamos continuar estudando por esses dias. E nós vamos descobrir que mensagem é essa, com mais detalhes sobre a redenção, sobre a nova espécie. É tão poderosa que o Espírito Santo está por cima dela. Quando eles ouviram, olha, em Cristo Jesus, os pecados é arrancado da vida de vocês, vocês nascem de novo. Aí diz, quando eles ouviram isso, no versículo
44, ainda Pedro falava estas coisas. O que é que Pedro falava? Diga a mensagem de Cristo. Ainda Pedro falava quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vocês estão ouvindo isso aqui? Aleluia. 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 Essa mensagem ela é poderosíssima e nós temos que ter mais detalhes dela para que o Espírito Santo se mova mais e mais. Amém? Abra em Lucas no capítulo 10. Vou finalizar hoje por aqui, tá? Próxima semana a gente estamos falando sobre o Logos, sobre o Rema. É claro que nesses dias nós estamos trazendo algum entendimento da palavra de Deus. Nós vamos falar ainda sobre a primeira criação, a queda, como aconteceu a morte em três tipos, né? O novo nascimento. Tem alguns assuntos que nós vamos falar nesses dias, isso vai ficar bem claro para você, amém? Aleluia. Em Lucas 10, você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Deus é bom. Olha só, em Lucas 10, isso aqui é interessante. Em Lucas 10, aqui fala assim no meu título, a missão dos 70, né? Jesus chama 70, outra tradução vai dizer 72. Tudo bem. Jesus chama essas pessoas e dá autoridade para elas. Olha, vão pelas cidades. Eu vou em algumas cidades, preste atenção. Eu vou em algumas cidades, mas eu quero que vocês me antecipem. Digam a ela que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E vocês já podem ir curando e libertando as pessoas, expulsando o demônio. Agora veja essa expressão aqui. Olha o que é que Cristo fez na cruz. Ele disse, o reino de Deus está próximo. Não tinha chegado ainda. Não foi estabelecido no coração. Hoje o reino não é aparente, como Jesus disse. Não é ali ou aqui. Mas é dentro de vocês que ele está. Entende? O reino está próximo. Agora veja o que é a nova redenção, o privilégio que nós temos hoje. Davi, ele reinava pelo Espírito do Senhor. Salomão e todos os outros reis que foram chamados por Deus para reinar. Mas nunca foi referido que aquele era o reino de Deus. E todavia eles faziam o que faziam. Vocês entenderam isso aqui? Ali não era o reino de Deus em plena manifestação. Ali era uma figura do reino de Deus. Antes o reino entrar no coração deles, eles ainda manifestavam uma medida da glória de Deus, uma medida da vontade de Deus aqui nessa terra. E até quando Jesus veio, ele confirmou isso. Olha, o reino de Deus está próximo. Aquilo que vocês viram de Moisés, de Abraão, de todos os profetas, tudo aquilo que operou por meio deles, eu quero dizer que algo maior está para acontecer. O reino está próximo. E só a aproximação do reino, os demônios já tinham que sair correndo. Vocês entendem isso? Então o que nós estamos, irmãos, vivendo hoje é algo poderosíssimo. É algo que é tão poderoso que o apóstolo Paulo disse assim, olha, aquilo que eu tinha como lucro, que era a religião dele, eu tenho hoje como prejuízo. Como assim? Ele falou assim, é o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo para mim é tudo. Ele diz assim, olha, por causa desse conhecimento, por causa da glória que existe nesse conhecimento, eu perdi todas as coisas. E uma tradução escancara dizendo assim, eu tenho todas as coisas como esterco, em comparação ao conhecimento de Cristo. Nós recebemos, irmãos, o maior presente que pode ter existido em toda a eternidade. O que você tem dentro aí, o que existe dentro de você, meu irmão, é algo maravilhoso. Jesus disse, vá e anuncie que o reino está chegando. Eles vão, expulsa demônio, ressuscita os mortos. Aí vem a caravana da alegria, voltando para Jesus para contar, olha, expulsamos até os demônios. Foi uma festa, porque eu sozinho aqui não dá para fazer a festa não, tá? Mas foi uma festa. Diz aqui que eles voltaram possuídos de alegria.
possuídos de alegria por causa do que ele fez. Só que Jesus dá uma lição aqui. Jesus diz assim: olha, eu vi Satanás sendo destronado lá do céu, ele caindo do céu. E eis aí vos dei autoridade. Vocês viram que a autoridade está funcionando. Vamos ler isso aqui? Aleluia. Vou finalizar com isso aqui, tá? Olha só, no versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Você está ouvindo isso aqui? Possuídos de alegria por causa da manifestação. Senhor, os próprios ou até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Quando ele falou até os demônios, é como se a pior coisa que existisse fosse os demônios. Mas antes disso, o câncer, a doença, tudo que estava ali se submeteram no nome de Jesus. Falou, até os demônios se submeteram a gente. Nunca vimos isso. Mas Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, veja agora isso aqui, ó. Aqui ele está falando da redenção. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado ou escrito nos céus. Agora veja isso aqui. Isso aqui foi uma lição. Eles voltam felizes porque tinham expulsado até demônios. Expulsamos até demônios. Aí Jesus diz: ei, eu tenho uma notícia melhor para contar para vocês. Não se alegrem por causa disso, que isso é ficha pequena. Isso aqui é autoridade, meu filho, que eu dei para vocês. É para expulsar demônio mesmo. Mas eu quero que vocês entendam o que significa o nome de vocês escrito no céu. Isso aqui fala de filiação. Isso aqui fala de ser um igual a Cristo. Isso aqui fala de ser um só com Ele. Isso aqui fala de ter o nome no livro dos herdeiros. Aleluia. Isso fala que nós entramos no reino dele para nunca mais sair. Só sai quem quiser. Se não quiser, não sai. Agora veja algo interessante. Eles voltaram possuídos de alegria. Mas veja o que aconteceu com Jesus. Na hora que Jesus disse isso, ele falou: o nome de vocês está no céu. Aqui tem um detalhe. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Você sabe que essa palavra exultar significa alegria extravagante, significa alegria exagerada, significa uma grande alegria. Vocês ouviram isso? Amém. A Bíblia diz que no Espírito Jesus se alegrou exageradamente. Se você pensa que Jesus, irmãos, era um homem que andava com vestido bem longo, bem tranquilão assim, dizendo: a paz, paz seja convosco. Ele se portava dentro dos demônios assim: sai e não volte mais. Quer dizer você que você está muito enganado. Aqui fala que Jesus exultou no Espírito. Naquela hora que ele falou sobre a redenção, sobre o nosso nome está escrito no céu, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a se alegrar. E diz que ele exclamou. A palavra exclamar significa gritar com toda a força. Ele não falou isso aqui bonito assim, calminho. Ele gritou. Ele disse assim: graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque você ocultou essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Foi do teu agrado dar o reino para eles. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando Jesus falou da redenção, o Espírito veio sobre ele para ele falar sobre aquilo dali. Então, irmãos, o que foi depositado em nossas contas é muita coisa, e nós estamos avançando nesse conhecimento. Amém? Próxima semana nós vamos continuar falando sobre a redenção. Amém? Glória a Deus. Aleluia.